Boa tarde, amigos e amigas que aqui se encontram. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aulinha de filosofia para crianças. Beijos para os meus vovôs e vovós amados de todo o Brasil, todo o mundo. Amo vovôs, amo vovós, sinto saudade dos meus. Mas recebo o carinho de vocês que estão todos os dias aqui assistindo os nossos vídeos, as nossas aulas. Beijos especiais também para os meus amigos e amigas, pais, mães, professores, professoras e crianças que eu tanto amo, que sem elas eu nada seria, não estaria aqui fazendo esse trabalho com tanto amor, tanto carinho, porque se existe um trabalho que é feito com amor nessa vida, é o nosso, o meu, Danda, e o das minhas bonecas. Esta é a boneca Iracema, e tem outras bonecas e outros bonecos. Vocês vão conhecendo a partir do momento que vão assistindo as aulinhas, vão conhecendo a minha coleção de bonecas e bonecos feitos que eu mesma costuro e dou vida a eles. É tão bom, gente, quando fazemos algo com as nossas próprias mãos, algo palpável, algo que a gente pode tocar. E recebo muitas mensagens de pessoas que assistem às nossas aulas e dizem como seus bonecos são bonitinhos, como suas bonecas são bonitinhas. E as pessoas ficam impressionadas quando eu digo são bonecas costuradas por mim. Então, são todas costuradas à mão, com agulha de mão, muito cuidado. Tecido cortadinho lá com a tesoura. Passo o dia inteiro costurando, depois vou colocando os olhinhos, fazendo a boquinha, fazendo o nariz, depois coloco os cabelos. Levo cerca de uma semana para fazer uma boneca. E como eu dou vida às minhas bonecas. Eis o meu segredo. Todo mundo tem um segredo, né? Quem sabe um dia eu conto a vocês. As minhas bonecas e os meus bonecos, eles têm segredos. Todos eles são inteligentes, todos eles têm sentimentos e emoções, embora não pareça assim, eles não gostem de se movimentar muito diante das câmeras, ficam em paradões, mas eles têm inteligência, sim. E eles têm boneco poeta, tem boneco programador de computadores, que gosta de informática, tem boneco que gosta de biologia, tem boneco para tudo, a coleção é grande. Vocês vão depois descobrir outros bonecos e outras bonecas. Por enquanto, estamos apenas com essas bonecas e esse boneco Platão. Platão tem descansado, Platão tem feito quimioterapia e está assim meio cansadinho, então ele pediu para ficar só quietinho no canto dele. Acho que vocês já estão com saudade de Platão, né? Vou ver se Platão vem amanhã conversar e contar histórias para vocês. Iracema hoje foi ao mangue. Vocês já ouviram falar no mangue? Pois pesquise. O mangue é o local onde nascem os caranguejos, siris, chama-maré, e é o habitat desses bichinhos, né, desses crustáceos. E os mangues se localizam nos litorais nordestinos, onde tem rios. E aqui na minha cidade tem muito mangue. E eu moro bem próximo de um mangue, cerca de 300 quilômetros, ou 300 metros, desculpem, 300 metros de um mangue lindo. Então hoje Iracema foi passear no mangue e brincou com os caranguejos, brincou com os siris. Um siri, chama maré, quis pegar a Iracema, ela correu e eu chamo a Maria correndo atrás dela.
Então, para quem não conhece, chama-maré, siri, caranguejo, pesquisem na internet as imagens que vocês vão ver como eles são bonitinhos. E a coisa que Iracema mais gosta é de tomar banho de lama. Sim, esta bonequinha com a qual vocês estão vendo aqui, toda limpinha, ela chegou hoje toda suja de lama. Foi preciso tomar um belo banho para estar aqui com vocês, almoçar, sentar-se à mesa comigo, almoçar e estar aqui com vocês neste momento contando histórias. Iracema gosta muito do mangue, ela gosta de passear de canoa, vai com meu primo, passear de canoa todos os dias. Acorda 4 horas da manhã, às 5 horas já está dentro da canoa para ir navegar no rio Potengi, o rio que atravessa a minha cidade. Pesquisem também sobre a importância do rio Potengi para a cidade de Natal, pois eu moro na cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, uma das 9 cidades do Nordeste brasileiro, uma das 9 capitais. E é uma cidade linda, minha cidade, muito bonita. Vale a pena vocês conhecerem a cidade de Natal, o estado do Rio Grande do Norte. Também é muito bonito, né? É uma cidade que é cortada pelo Oceano Atlântico, como eu já disse em outras aulas, e tem muitas praias bonitas, com dunas, aquelas areias, aquela areia nas praias, aqueles morros, aqueles montes feitos de areia fininha, areia clarinha, onde a gente pode se jogar na areia, escorregar, coisa boa. Saudade de fazer isso, gente. Então, eu falei hoje um pouquinho da minha cidade e vamos para a historinha. Hoje nós vamos estudar a filosofia da literatura, que é algo que eu gosto muito. Então, eu trago para vocês hoje um menino que cresceu, jovem, adulto, casou-se, teve filhos, e assim, sua vida foi marcada por coisas bonitas e coisas também tristes, como acontece em em todas as vidas, né? Nós somos marcados por experiências boas e experiências mais. Claro que devemos guardar no nosso pensamento, na nossa alma, as coisas boas. As coisas mais vão servir para nos ajudar a não repetirmos os erros e a enfrentarmos novas perdas, a enfrentarmos novas batalhas, novas situações, novas intempéries. Então, que as coisas boas e mais nós saibamos lidar com elas, porque cada um de nós, lá no fundo do nosso coração, tem uma dor, tem uma saudade, uma perda, tem algo que nos machucou bastante. Então, o menino de hoje, vocês vão ver ao longo da história que ele também sofreu muito na sua vida adulta. E nós, adultos, crianças, nós adultos pensamos, temos mania de pensar que a vida das crianças é muito fácil, que criança só faz brincar e estudar. Mas não, gente, criança também tem emoções, criança chora, criança fica triste, e a incompreensão dos adultos para com as crianças é muito grande. Nós não conseguimos entender as ansiedades, as emoções das crianças, e quando elas ficam tristes, quando elas começam a chorar, a gritar, elas estão, na verdade, pedindo ajuda. É uma forma que elas encontraram de pedir, de chamar atenção. Muitas criancinhas na tenra idade, quando elas começam a morder umas às outras, ela está querendo chamar atenção inconscientemente. É uma forma de defesa que ela conseguiu para fazer isso. Então, a criança que morde, ela não deve ser julgada como uma criança má, como uma criança que está machucando o seu amiguinho. Não, ela deve ser compreendida, deve-se dar atenção, deve-se procurar o que está acontecendo com essa criança e levá-la, se possível, a um especialista, a conversar
com o especialista para que ela mude o seu comportamento. Então, as crianças são bastante incompreendidas e nós precisamos ter cuidado com as nossas crianças. Com as nossas crianças e com os nossos vovôs e vovós também, que já são idosos e às vezes pedem para que nós repitamos algo que nós contamos para eles e eles não ouviram ou não entenderam. E nós não temos um pingo de paciência com as pessoas, nem com as crianças, nem com os idosos. Por isso que eu trabalho essas aulinhas de filosofia, não somente para crianças, mas para idosos também, para chamar a atenção dos cuidados que essas pessoas merecem e precisam receber, né? Merecem ter e precisam receber. Que todos os nossos idosos possam viver em lares acompanhados de pessoas que cuidem dos seus bem-estar, que lhes dê carinho, que lhes dê atenção. Não é você falando alto, não é você, eu não vou repetir mais, já contei uma vez, não vou contar outra. Não, tem que ter paciência. Idoso é como se fosse uma criança, ele necessita de muitos cuidados, ele é frágil, seus ossinhos são frágeis, o seu pensamento já não raciocina tão rápido quanto raciocinava na idade adulta. Tudo é bem devagar, tudo é com muito cuidado. Então, que vocês cuidem dos idosos, dos seus idosos com carinho, com amor, buscando todos os dias, sempre mostrar para eles o quanto a vida é bela e que eles não estão perto do fim. Também nós temos mania de dizer, meu papai e minha mamãe já estão velhinhos, vão morrer daqui a alguns anos. E os nossos velhinhos, eles têm medo de morrer e deixar a gente aqui. Então, que nós não mostremos para eles esse medo da morte, e não fiquemos conversando sobre a morte direto para eles. Vamos dizer para eles que é um dia um dia vivido, cada dia vivido vai contando os aninhos, e que a morte um dia chega, mas não precisa ficar falando o tempo inteiro. Papai está perto de morrer. Papai isso e aquilo. Papai não escuta mais nada. Papai não entende mais nada. Principalmente aquelas pessoas que já passaram dos 90 anos. Não vou explicar nada para o meu pai, porque não precisa mais ele saber nada. Ele já está velhinho. Não precisa mais aprender nada. Todo mundo quer aprender algo novo, seja em qualquer idade. Todo mundo quer conhecer as coisas, quer ser informado. E as pessoas de 90, 95 anos, 100 anos, elas têm o direito, sim, de saber o que está acontecendo no mundo, saber quem nasceu, quem morreu, sim, quem partiu, quem está aqui, por que tal coisa está acontecendo. Não minta para os seus idosos se não for para ajudá-lo, mas mentir só por mentir, não faça isso. Isso é um descuido. Se você precisar mentir, que seja por algo para confortá-lo, para evitar uma dor, para evitar uma emoção mais forte. Então, eu vou deixar dos meus blá blá blá, que eu adoro, iniciais. Isso é um conselho que eu deixo para todos vocês, hoje, nessa aulinha, né? E quem segue meus conselhos, acha que um dia vai me agradecer por ter me ouvido. Mas vamos ao menino poeta. Por falar em menino poeta, eu quero dizer para vocês, talvez vocês pensem assim, como eu queria ser um poeta. Gente, qualquer pessoa pode ser poeta. Para ser poeta não precisa ter muito estudo. Você pode ter ido para a escola só aprender a ler e a escrever e por algum problema por alguma dificuldade ter deixado a escola no decorrer da sua vida. Mas isso não te impede de ser poeta. Claro é que se você tiver estudado muito mesmo, você vai ser um grande poeta, porque você vai saber muita coisa.
mas também, se você não tiver estudado, vai ser um grande poeta, diferente dos demais, mas vai saber fazer poesia com uma beleza que às vezes muito melhor do que quem estudou tanto. É, então, qualquer pessoa pode ser poeta, basta enxergar beleza na natureza, beleza nas coisas ao seu redor, brincar com as palavras. Tem gente que gosta de falar de amor, gosta de falar de saudade. Então, tudo isso você, quando começa a escrever num caderninho, no seu celular, no bloco de notas, no computador, ou quando você começa a escrever num pedacinho de papel, você que não tem caderno, não tem celular, não tem nada, mas começa a escrever num pedacinho de papel, o seu pensamento, aquilo que está passando no seu mundo imaginário, aquilo que você está imaginando que gostaria que fosse, você está poetizando. Então, qualquer pessoa pode ser poeta, em qualquer idade, criança, adulto, velho, sim, velhinho, vovô e vovó, que estão em casa neste momento fazendo tricô, estão cansados de fazer tricô, não querem ir assistir televisão porque os noticiários só estão falando de morte dessa pandemia. Que tal escrever um poema e mandar para mim? Que tal me presentear com um poema? Eu vou adorar. Adoro receber poemas de presente. Então, hoje nós vamos falar sobre esse menino poeta chamado Manuel de Barros. Manuel de Barros, que foi um grande poeta contemporâneo, morreu recentemente, nos deixando um legado, nos deixando poesias lindas, nos deixando livros belíssimos. Manuel de Barros escreveu mais para crianças e os seus poemas são estudados em escolas públicas e privadas. Tem muito poema lindo que ele escreveu. E Manuel de Barros ficou conhecido por gostar das coisas miudinhas, das coisas pequenas, das coisas simples. Ele sempre falava das coisas com um carinho, um jeito meigo, um jeito só dele, um jeito lindo de ser. Então vamos estudar hoje Manuel de Barros, que na verdade o seu nome completo é Manuel Venceslau Leite Barros. Nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, no dia 19 de dezembro de 1916. Então, nosso poeta Manuel de Barros é de Cuiabá, Mato Grosso, e nasceu no mês de dezembro. Durante a sua infância, viveu o tempo inteiro junto do seu pai, que tinha uma fazenda lá no Cuiabá, no Pantanal. Sim, olha só, viver no meio do Pantanal, numa fazenda. E Manuel de Barros gostava de brincar com o gado, com os carneiros, com as ovelhas. Sim, era um menino muito, muito esperto. Desde cedo teve contato com a natureza, gostava de sentir. Respirava profundamente para sentir o cheiro das plantas, o cheiro das florzinhas que nasciam perto da fazenda, lá da casa do seu pai. Gostava de correr atrás do gado, corre gadinho, e Manuel de Barreira correndo atrás. Era um menino muito, muito esperto. Então, Manuel de Barros foi crescendo, crescendo, e o papai disse: você vai estudar na cidade grande, sim, vai estudar num colégio interno. Então, Manuel de Barros arrumou a sua malinha, colocou umas roupinhas, poucas roupinhas, porque ele não tinha muito, que não precisava, vivia somente na fazenda, não precisava de muita roupa, né? Então, colocou suas roupinhas na sua malinha, pegou a malinha, o papai pegou na sua mãozinha e levou ele para o carro. E foram embora da fazenda. Manuel de Barros ainda olhou para trás, deu tchauzinho para a fazenda, para todas as pessoas que ficaram dando tchau para ele. E foi estudar nesse colégio interno lá em Campo Grande. Campo Grande é a capital lá de Cuiabá. Campo Grande é a capital, uma capital, onde ele foi estudar. E
ele se mudou para Campo Grande, né, e começou a estudar nesse colégio. Aí o tempo foi passando, passando, e o menino Manuel de Barros tirando notas boas, muito inteligente, a professora e os professores descobriram que ele era bastante inteligente, só tirava nota boa na escola, estudioso, gostava de observar as coisas, menino curioso. E todo menino curioso se torna inteligente. Então, se tornou já um jovem, formou-se em direito. Sim, direito é aquela profissão que a pessoa, se quiser, se torna um advogado ou vai trabalhar com outras coisas. Quem quer faz o exame de ordem da OAB. Quem quer ser advogado é preciso ser aprovado no exame de ordem da OAB. Então, Manuel de Barros se formou em Direito no Rio de Janeiro. Já tinha saído de Campo Grande e foi para o Rio de Janeiro. Lá se filiou ao Partido Comunista. E por conta do apoio de Luiz Carlos Prestes a Getúlio Vargas, ficou desiludido com a política, ficou tristinho e abandonou o seu partido. Embora desde pequenino, como eu disse para vocês, já escrevesse poemas, somente em 1937, Manuel de Barros publicou sua primeira obra, seu primeiro livro, Poemas Concebidos Sem Pecado, o título do livro dele. Manuel de Barros, inteligente, poeta, formado em Direito, tornou-se um homem chique, importante, quis conhecer outros países. Quem viaja muito, quem conhece outras culturas, aprende muitas coisas. Manuel de Barros saiu por aí. Já não era mais uma malinha, era uma mala grande. Sim, uma mala onde ele precisava levar o seu livro, intitulado Poemas Concebidos Sem Pecado, seus poemas, máquina de escrever, e outras coisas mais importantes, né? Que um poeta precisa. Então não era nada mais uma malinha, não, era uma malona, uma mala grande, 2, 3 malas, para viajar o mundo inteiro. E Manuel de Barros, nessas viagens que ele foi fazendo, conheceu a Bolívia, o Peru, Nova York. Nos Estados Unidos, fez um curso de artes plásticas e de cinema, gente. Vejam só, eu adoro artes plásticas, adoro cinema. Ainda não tive a oportunidade de fazer nenhum curso sobre essas duas artes, esses dois tipos de artes, mas em breve estarei fazendo. De vez em quando eu me aventuro a fazer alguns desenhos animados que vocês podem assistir aí no meu canal, mas quero fazer um filme ainda, quero ser fotógrafa de um filme, fazer a fotografia de um filme. Então, Manuel de Barros viveu um ano nos Estados Unidos e, ao retornar dos Estados Unidos, conheceu aquela que seria a sua grande amada para o resto da sua vida, aquela que se tornou a sua esposa, a mãe dos seus filhos, que nós veremos logo em breve, chamada Estela. Ele se casou com Estela em 1947 e com ela teve 3 filhos, Pedro, João e Marta. Sim, só, gente, como eu falei, todo mundo tem uma história de tristeza, todo mundo tem um pouco de dor no coração. Temos que respeitar essas dores das pessoas e não ficar rindo das pessoas que têm dores, que ficam, às vezes, tristes uma ou outra vez, lembrando com saudade de quem perdeu, de quem se foi. Então, assim aconteceu com Manuel de Barros. Ele, com a sua família, com os seus 3 filhos, com Estela, sua esposa, Pedro, João e Marta, todos felizes. Manuel de Barros escrevendo seus poemas, seus filhos estudando, viajando, fazendo seus negócios, todos muito felizes.
mas às vezes a vida nos traz surpresas inesperadas e desagradáveis. E foi o que ocorreu com a família de Manuel de Barros. O seu filho João, infelizmente, morreu num acidente de avião. Sim, João morreu num acidente de avião em 2008. Foi uma dor muito grande para a família. E uma dor maior ainda quando, em 2013, seu primogênito, Pedro, foi vítima de um AVC, acidente vascular cerebral, doença séria, e também faleceu. Então, Manuel de Barros perdeu seus 2 filhos e só quem ficou viva foi a sua filha, Marta. Marta ficou sozinha em casa junto com seu pai e sua mãe Estela. Manuel de Barros ficou triste, mas continuou a escrever poemas, sempre escrevendo. Escreveu muito enquanto viveu. Faleceu, veio a morrer, como todos nós, como acontecerá com todos nós um dia, que custa acontecer, né? Então, faleceu em Campo Grande, no dia 13 de novembro de 2014, aos 97 anos. Muito tempo Manuel de Barros viveu. Vamos falar um pouquinho das obras de Manuel de Barros? Tinha uma linguagem simples, muito simples, coloquial, do dia a dia, e poética, muito poética. Ele escreveu sobre diversos temas como o cotidiano e a natureza sempre presente em suas poesias. Muitos de seus poemas receberam um toque de surrealismo, um toque daquela coisa, o surrealismo é aquela coisa que a gente imagina e não existe, e a gente consegue colocar tudo que está no nosso imaginário no papel, onde o universo rege. Além disso, criou diversos neologismos. Neologismos, para quem não sabe, vou explicar o que é um neologismo. Neologismo corresponde à formação de novos termos ou expressões da língua, os quais surgem para deixar a poesia mais bonita. Então, quando nós inventamos um termo, uma palavra, é um neologismo, certo? Então, Manuel de Barros costumava inventar neologismos nos seus poemas. Algumas de suas obras foram publicadas em Portugal, na Espanha, na França, nos Estados Unidos. E eu vou citar para vocês os títulos de algumas obras importantes de Manuel de Barros. O Guardador das Águas, que eu tenho. Livro sobre Nada, que eu tenho. O Fazedor de Amanhecer, que eu também tenho tudo. Memórias Inventadas 1, 2, 3. Poesia Completa, que é linda essa obra. O Livro sobre Nada, já falei. E a primeira obra sua, Poemas Concebidos Sem Pecados, Manuel de Barros ganhou um dos maiores prêmios da literatura brasileira 2 vezes. Sim, ele foi ganhador 2 vezes. Ele ganhou o Jabuti 2 vezes em anos próximos. Isso foi muito importante para sua vida enquanto poeta, ser reconhecido, porque é difícil sermos reconhecidos em vida, mas ele teve a sorte de ser reconhecido ainda vivo. Que coisa boa. Então, eu vou ler para vocês um poema que eu selecionei de Manuel de Barros, intitulado O Apanhador de Desperdícios. Vamos ver o apanhador de desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões.
Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Então, gente, esse é o poema que eu trouxe para vocês. Tem outros poemas. Eu também quero dizer para vocês que Manuel de Barros, ele foi um contemporâneo, um poeta contemporâneo. Ele pertenceu à geração do modernismo aqui no Brasil, esse estilo, né, de fazer poeta, esse movimento que teve na literatura, na contemporaneidade, né? Então, na Semana de Arte Moderna, que foi entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, onde aconteceu toda uma revolução dos artistas, dos escritores, dos poetas, e mudaram tudo, a forma de se escrever, mudaram a forma de se ver a poesia, as artes. Houve um movimento muito grande lá em São Paulo, nessa Semana de Arte Moderna, tudo tinha que ser modificado, tudo teve os estilos, as novas formas de escrever, as novas formas de pintar se tornaram diferentes, ganharam uma nova roupagem. Então, o modernismo no Brasil foi um movimento artístico, cultural e literário que se caracterizou pela liberdade estética, o nacionalismo e a crítica social. Manuel de Barros pertenceu a esse movimento. No país, o cenário era de insatisfação, pois muitas pessoas consideravam a política, a economia e a cultura estagnadas, paradas. Parte disso estava relacionado com o modelo político vigente, baseado na política do café com leite. Com o poder concentrado nas mãos de grandes fazendeiros, paulistas e mineiros se revezavam no poder. Isso ocorreu até o 1930, quando um golpe de Estado depôs o presidente Washington Luiz, pondo fim à República Velha. Foi nesse cenário de incertezas que um grupo de artistas, empenhados em propor uma renovação artística na arte, apresentaram um novo olhar mais libertário, o contrário ao tradicionalismo e ao rigor estético. Tudo era novo, tudo era tinha mais liberdade, não havia aquele rigor, aquela coisa de você seguir exatamente a métrica e seguir palavras cultas, difíceis. Não, tudo teve uma reviravolta, uma verdadeira revolução nas artes, né? E dessa forma surgiu a Semana de Arte Moderna, liderada pelo chamado Grupo dos Cinco. Quem foi esses 5 artistas? Anita Malfatti, Mário de Andrade, Menotti Delpicchia, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, gente. Esse evento, que reuniu diversas apresentações, exposições, colaborou com o surgimento de revistas, manifestos, movimentos artísticos e grupos com experimentações estéticas inovadoras. Tudo isso permitiu consolidar as ideias modernistas e inaugurar o movimento no país. Então foi um movimento, o modernismo ele surgiu logo após a Primeira Guerra Mundial, ali entre 1914 e 1918, né? A guerra que levou à morte de milhares de pessoas, à destruição de diversas cidades e à instabilidade política e social. Então tem toda uma história aí, se vocês quiserem conhecer mais sobre o modernismo, pesquisem, é interessante. Manuel de Barros pertenceu ao modernismo
E mais precisamente, dentro do modernismo, há uma geração chamada geração de 45. A geração de 45 representou um grupo de literatos brasileiros da terceira geração modernista. Então, ele não foi da primeira, ele foi da terceira. Ela surgiu com a revista Orfeu, em 1947, e teve representantes tanto na prosa quanto na poesia. Então, para vocês verem, né? O modernismo foi esse movimento artístico e cultural que surgiu no século XIX. No Brasil, iniciou-se com a Semana de Arte Moderna, como eu já falei. Por ser um longo período que abriga diversos autores e estilos, o modernismo no Brasil está dividido em 3 fases. Temos que estudar quais são essas fases. A primeira fase, modernista, a segunda fase e a terceira fase. Todas fases chamadas de modernista, com seus anos, suas datas e seus poetas com estilos novos. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre Manuel de Barros, esse poeta que, das coisas miúdas, ele tem um poema que é muito belo. Eu acho que era bom a gente ouvir mais um poema de Manuel de Barros, para a gente passar a conhecê-lo. Tão pouca, apesar de ser um grande poeta brasileiro, pouca gente conhece o Manuel de Barros, fora os professores das redes públicas e privadas do ensino básico. Então eu vou recitar um outro poema que eu gosto muito. O Fazedor de Amanhecer. Sou leso em tratagens com máquina. Tenho desapetite para inventar coisas prestáveis. Em toda a minha vida só engenhei 3 máquinas, como sejam: uma pequena manivela para pegar no sono, um fazedor de amanhecer para os lamentos de poetas e um platinado de mandioca para o fordeco de meu irmão. Cheguei de ganhar um prêmio das indústrias automobilísticas pelo platinado de mandioca. Fui aclamado de idiota pela maioria das autoridades da entrega do prêmio, pelo que fiquei um tanto soberbo, e a glória entronizou-se para sempre em minha existência. Então, esse poema é um dos belos poemas de Manuel de Barros. Tem muitos outros. Vocês precisam conhecê-lo. Nós precisamos conhecer a nossa poesia brasileira. Não adianta a gente estudar os poetas europeus de outros países e deixar de conhecer a nossa poesia, que é tão linda, que é tão rica. Eu acho que poucos de vocês já ouviram falar em Manuel de Barros. E Manuel de Barros, ele inventa uma nova forma de fazer poesias com os seus neologismos, com o seu amor pela natureza, dentro dessa geração de 45, dentro dessa terceira fase do modernismo, tendo liberdade estética, tendo a liberdade de romper com o rigor poético, de inventar coisas, de inventar tudo que ele quisesse na sua poesia. Então ele conseguiu uma nova forma de escrever poemas e fez belos poemas, escreveu muitos livros, deixou-nos um legado muito importante sobre a poesia brasileira do Pantanal. Então, que vocês todos possam ler uma obra. Tem muitas obras de Manuel de Barros, mas tem algumas obras para crianças que são bem fininhas. Vocês podem ler numa tarde, se quiserem. E eu convido vocês a lerem também a mim. Eu também tenho meus poemas lindos que eu escrevo no meu site. Leiam Dandinha, assim,
Dandinha gosta de ser poeta e também de inventar umas palavrinhas de vez em quando. Leiam, se puderem, Rosângela Trajano, que sou eu. Rosângela Trajano é meu nome verdadeiro. Danda é o meu heterônimo, ou meu pseudônimo e heterônimo. Sim, então vocês podem ler todos os poetas que vocês quiserem da nossa literatura brasileira, para passarem a conhecer. Leiam Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Castro Alves, João Cabral de Melo Neto, Augusto dos Anjos. Tem tanto poeta bom que a gente vai estudar aqui, vocês vão ver. Tanto poeta rico que trouxe beleza para a nossa literatura, que tem histórias de vida, de lutas, de trabalho mesmo na literatura, de mostrar para o mundo aqui no Brasil, apesar de não termos um prêmio Nobel na literatura, mas em breve vamos ter. Quem sabe serei eu, né? Eu sou metida, viu, gente? Sou muito metida, eu gosto de sonhar alto. Acho que todo mundo deveria sonhar bem alto, né? Porque os sonhos estão aí para que nós possamos sonhá-los da forma que mais nos convir, né? E é isso, a gente vai fazendo nosso trabalho de formiguinha, aqui, ali, e quem sabe a gente é reconhecido um dia pelos acadêmicos, pelos grandes intelectuais. Os intelectuais, os acadêmicos não gostam muito de trabalhar com poesia, mas eu luto para que um dia a poesia possa ser trabalhada em salas de aulas de universidades, que as poesias possam chegar às palestras acadêmicas, que, que a poesia invada todos os territórios de conhecimento. Então, era essa a aulinha que eu tinha para vocês hoje. E como eu prometi um poema meu, né, que eu acho que vocês ficaram curiosos para ouvir um poema meu, para quem não me conhece, eu vou recitar um poema pequenino, intitulado Um Dia de Risinhos. Aquela menina bonita, de vestido azulado, andava de risinhos num dia nublado. Não gostava de ser apenas uma criancinha. Queria era mais crescer, virar uma bela rainha. As formigas segredava seu doce pensamento, fazer bolinho de areia, tomar folhinhas do vento. Esse é um dos meus poemas que eu deixo para vocês. Todas as vezes que gravarmos uma aulinha, eu vou procurar trazer um poema meu, de minha autoria, para que vocês passem a me conhecer e divulgar o meu trabalho. Divulguem, gente, esse trabalho que é feito com tanto amor. Divulguem essa Dandinha que gosta tanto de crianças, de vovôs. Divulguem essa Dandinha que gosta de costurar bonecas de pano, que gosta de fazer um pouco de cada coisa, que gosta dos gatinhos, dos cachorrinhos, que gosta de contar histórias para as crianças no meio da rua. Dandinha gosta de muitas coisas. Eu gosto também de vocês, muito mesmo. Já são quase 3 horas. Aqui o sol continua lindo, céu azulado. As crianças, eu não sei o que aconteceu, estão todas trancadas. Acho que estão estudando. E vou me despedindo de vocês. Beijos meus, beijos de Iracema. Um abraço grande para todos vocês. Fiquem na paz do Divino Espírito Santo, de Deus. E não esqueçam de mais tarde, antes de dormirem, fazerem as suas preces em todas as religiões, de todas as formas, para Deus, para os santos, para os orixás, todas as religiões que vocês tiverem. Quem gosta de acender uma velinha, acenda sua vela, acenda seu incenso. Pedir mais paz para o mundo, transmitir essa energia positiva, gente. O mundo
está precisando de energia positiva, o mundo está precisando de orações, o mundo está precisando que nós nos amemos mais, que nós nos preocupemos mais uns com os outros, que nós nos doemos e cuidemos das pessoas que amamos e até mesmo daquelas pessoas que nem conhecemos, mas que às vezes chega uma notícia através do rádio, da televisão, uma notícia triste, que nós possamos mandar energia para o mundo inteiro, energia de paz, energia de amor, energia de cuidado, energia que leve saúde, felicidade e harmonia, certo? Antes de dormir também, escovar os dentes, sempre escovar os dentinhos, tomar um belo banho, ficar limpinho e limpinha, vestir uma roupinha, um pijaminha, uma roupinha limpa para dormir. Dormir limpinho, para ter sonhos lindos. Quem dorme limpinho tem sempre sonhos bonitos. Agora, aquele que dorme sujinho, passou o dia correndo, tá com cheirinho de suor, os pés todos sujos de areia, tibum, na cama. Não, 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 isso é feio, não pode dormir sujo. Quem dorme sujo sonha feio, sonha ruim, tem que dormir limpinho para ter sonhos com carneirinhos, certo? Para os meus vovôs e vovós, que tenham cuidado quando saírem de casa, não saiam sozinhos, se não conseguirem enxergar bem, ouvir bem, porque a multidão tem pressa para andar e fica batendo nos velhinhos no meio da rua. E tem gente que anda tão rápido que nem consegue enxergar um velhinho que vai passando e bate no idoso, o idoso cai e se machuca. Então tenham cuidado, meus idosos, meus avós e vovós, quando forem passear pelas ruas. Hoje foi Manuel de Barros, na nossa filosofia da literatura. Na próxima quarta trarei outro poeta ou escritor. E a gente vai colecionando historinhas, colecionando aulinhas. É isso. Conhecimento de tudo, interdisciplinar, que a gente vai guardando no nosso pensamento. Vocês podem até me perguntar, mas o que Manuel de Barros, poeta, tem a ver com a filosofia? Tem tudo a ver, gente. A poesia está na filosofia, assim como a filosofia está na poesia. A poesia de Manuel de Barros, como eu disse no início, ela traz neologismos, ela cria palavras. E a criatividade está na filosofia, o poder de criar perguntas, o poder de criar novos conhecimentos. Então, saibam trabalhar com essas poesias de Manuel de Barros, com seus alunos. E se precisarem de ajuda, eu estou aqui. Abaixo desse vídeo tem os meus contatos, então é só me procurar que eu terei o maior prazer de ajudar todos vocês. Vou me despedindo porque quando eu venho, eu não quero ir mais. Tchau, tchau. Beijo de quem ama muito, muito, muito vocês. Amo demais meu público lindo. Quero agradecer a essa pessoa que se inscreveu no canal de ontem para hoje. Nós éramos 319 inscritos ontem e hoje estamos com 320. Se todos os dias uma pessoa se inscrever, olha que maravilha quando chegarmos ao final do ano. Então, parabéns a todos nós que estamos aqui compartilhando conhecimento. Tchau, tchau, gente. Fiquem na paz mundial. Beijos. Amo vocês.